aí, galera, tudo certinho? Estamos juntos para mais uma aula de filosofia. Dessa vez nós vamos para a parte final, aonde vamos ver os últimos detalhes para o SSA 3, ok? Vamos juntos, misturados, porém não aglomerados, certo? Não esqueçam disso. Sejam todos bem-vindos. Vamos para mais essa aula. Vocês estão vendo aí no nosso slide, você pode participar conosco através do Conecta aí, através das redes sociais, através do @Marconi1977 e está escrito aí SSA2, mas é SSA3. Não esqueçam disso, é porque nós estamos aqui a todo pique e queremos que você vá longe na sua área profissional, na sua área acadêmica e tantas outras. Na sua vida seja a melhor possível, tá bom? Vamos juntos? Vamos começar com um tema bem especial. Você se considera uma pessoa livre? Você se considera como o que já usufrui por completo da sua liberdade? O que é que você acha? Você é um ser livre? Talvez essa seja uma pergunta, como tantas outras, que a filosofia busca responder. Uma delas é a questão da felicidade. Você é uma pessoa feliz? O que é realmente a felicidade? A felicidade na filosofia ela pode estar compartilhada a questões muito maiores do que aquilo que a gente vem a pensar, como é o caso, por exemplo, do aspecto dos sentimentos, já que Aristóteles ele dizia que a felicidade estava baseada nas virtudes, no fazer aquilo que era certo. Isso tornava o ser humano feliz porque ele fazia aquilo, ou ele faz aquilo que lhe é devido, ok? Já a questão da liberdade, você pode dizer, sim, eu sou livre, porque eu posso fazer o que eu quero, eu vou para onde eu quero, eu penso o que eu quero, eu falo o que eu quero, e assim por diante. Mas será que nós realmente somos livres? Ou você pode se achar que muitas vezes pode estar engaiolado através de conceitos, ideias, teorias, ideologias das mais diversas, ok? Fica a questão. Mas aqui vem uma pergunta muito importante, que é necessário que você estude bem, que você capte bem essas ideias de hoje, que é um dos temas que estão ali selecionados no manual do SSA e que pode ser questões que possam abranger esse debate. A questão central: somos livres ou determinados? Nós temos a liberdade de escolher aquilo que queremos para a nossa vida, ou temos algo que já nos determina? Alguns podem chamar isso, por exemplo, no lugar de chamar de determinismo, pode chamar de destino. Outros podem chamar de predestinação, né? Dentro do conceito religioso. Esse pensamento desenvolvido a partir da Reforma Protestante por Agostinho, o teólogo Agostinho, e veio ali na ramificação calvinista e trazida para determinadas religiões hoje, que defende essa ideia da soberania divina, de predeterminar aquilo que pode acontecer com o ser humano. E isso é um fator importante dentro desse estudo da liberdade, mesmo dentro da filosofia, porque vai nos levar ao pensamento do chamado livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio? É a capacidade ou é a dádiva para que o homem faça aquilo que ele quer, ou é a dádiva para que o homem tenha suas escolhas sobre aquilo que deve ser feito ou não? Então, são questões que são levantadas dentro desse estudo filosófico da liberdade. Somos livres ou determinados, tá bom? Descartes, o nosso amigo René Descartes, ele tem um pensamento, ele defende uma linha de pensamento que é muito importante para que nós entendamos este aspecto da questão da liberdade. Essa é a nossa grande questão aqui, ok? Somos livres ou determinados? Essa é a questão que temos que debater hoje. Então, Descartes ele dizia que o ser humano ele sempre deve procurar o domínio de si mesmo, ou seja,
o intelecto tem predominância sobre as paixões ao ponto de as controlar. O que é que Descartes quer dizer com isso? Que o ser humano, ele pode, olha aí, capta a ideia, que o ser humano, ele tem, apesar das suas paixões, dos seus desejos, dos seus impulsos, o ser humano, ele tem algo bem maior do que ele, que é o quê? O intelecto, a razão. Lembre-se que Descartes foi um dos grandes precursores do racionalismo, da defesa da razão, que iria ser fator determinante para que o ser humano pudesse desenvolver o conhecimento. E aqui eu vou parar um pouquinho e abrir um parêntese, né, para que você lembre-se de que aquilo que eu falei na primeira aula nossa, alguns minutos atrás, de que na filosofia, em outras ciências, em outras disciplinas também, na filosofia um assunto sempre vai puxar o outro, sempre vai levar você a raciocinar, a pensar ou a lembrar daquilo que já foi dito, daquilo que já foi estudado, tá bom? Então, preste bem atenção. Se o homem, ele vai procurar, e ele pode procurar o domínio de si mesmo, porque ele vai exercer a razão sobre o seu intelecto, então, consequentemente, as paixões serão dominadas. Isso nos leva a entender que o ser humano, ele se torna, na visão de Descartes, um ser livre e não um ser determinado. Porque se o ser humano, segundo Descartes, for um ser determinado, as suas paixões vão levar a fazer aquilo que elas o impulsionam. Algo que não vai acontecer através da chamada liberdade, ou seja, do intelecto a dominar, ou a razão a dominar as paixões. Captaram a ideia? Muito bem, então vamos lá. Ao pensar sobre isso, vamos pegar aqui uma questão para nós trabalharmos em relação ao fator da liberdade. Vejam aí essa questãozinha para que a gente possa entender. Se todo movimento é solidário de outro e sempre o novo sai de um antigo, segundo uma ordem determinada, se os elementos não fazem pela sua declinação qualquer princípio de movimento que quebre as leis do destino, de modo que as causas se sigam perpetuamente as causas, certo? De onde vem esta liberdade que tem os seres vivos? Pergunta Lucrécio no livro da Natureza, né? Coleção Os Pensadores, ok? Então vamos lá. Considerando o texto acima e os debates em torno dos problemas do livre-arbítrio e do determinismo, assinale a alternativa correta. Você pode olhar e dizer assim, antes de nós irmos até as alternativas, você pode olhar e dizer assim, professor, olha, vem cá, livre-arbítrio não é uma questão religiosa? Claro, você sabe que na religião, no conceito da filosofia da religião, também a gente vai estudar um pouquinho sobre essa questão do livre-arbítrio. Agora, ao mesmo tempo que a religião ela fala sobre o livre-arbítrio, lembre-se que o livre-arbítrio, dentro do contexto teológico, não é você fazer o que você quer. Eu tenho livre-arbítrio para fazer o que eu quero. Se eu quiser dar 3 pulos aqui e bater no teto aqui do capé, eu posso fazer, porque eu tenho livre-arbítrio. Não, livre-arbítrio não é isso. Além disso, eu sei que quando eu desse o primeiro batido aqui no teto do capé, o segundo já não daria, porque a chefe já teria me demitido. Mas vamos lá. O livre-arbítrio nada mais é do que você fazer o quê? Escolher. O livre-arbítrio no pensamento teológico também tem a ver com a escolha, né? A escolha de você fazer aquilo que é certo ou aquilo que é errado. Há 2 caminhos e ao escolher esses 2 caminhos, algo pode ser extremamente positivo ou algo pode trazer consequências extremamente negativas. É esse o contexto do livre-arbítrio, tá bom? Então vamos lá. O indeterminismo é a doutrina filosófica que consiste na defesa de que qualquer acontecimento é resultado de causas que o antecedem. Será? Vamos dar uma olhadinha logo sobre entender essa questão, mais um pouco dessa questão da liberdade e o determinismo. Preste atenção
nesse slide, para que a gente possa ampliar o pensamento a respeito de liberdade e de determinismo. Vamos lá? Esse nosso entendimento vai partir de argumentação. Nós vamos entender aqui quais são os argumentos levantados pelos defensores do determinismo e pelos defensores do livre-arbítrio. Vamos pensar em uma eleição que de um lado há defensores do livre-arbítrio, do outro lado defensores do determinismo, ou seja, da liberdade, o homem sendo livre para fazer as suas escolhas, ou o homem ser determinado a fazer aquilo que ele já foi, daquilo que já lhe foi traçado. E a gente pode chamar de determinismo na filosofia, destino no conceito popular, ou predestinação no conceito religioso, ok? Então vamos lá, preste atenção aí no slide. Os defensores do livre-arbítrio, eles vão falar que o homem é livre e pode escolher. E depois de escolher, certo? Sabe que antes de escolher, podia ter escolhido de maneira diferente. Como assim, professor? Explique isso aí melhor. Ora, é mais ou menos o seguinte. Vamos voltar aqui ao teto do Educapé, daqui da sala do Educapé aqui. Vamos lá. Eu posso, lembra que eu falei para vocês que eu posso dar 3 pulos e bater aqui no teto do Educapé? Ok, eu tenho essa escolha de fazer isso. Eu posso bater ou não. E eu vou escolher se eu vou querer bater ou não. Porém, eu sei quais são as consequências de eu bater e quais são as consequências de eu não bater nesse teto. E por isso que a minha escolha ela é baseada nessa questão do saber de que mesmo se eu tivesse feito algo diferente daquilo que eu escolhi, quais seriam as consequências disso tudo. Ok? E claro que eu escolhi não bater, né? Deixar bem claro isso aqui. Então vamos lá. Joyce está querendo bater, mas Joyce, não bata, Joyce. Não bata, Joyce. Chefe, ela quer bater, viu? Deixe não. Eu não deixei não, viu, chefe? Vamos lá. E o que é o determinismo? O determinismo é o seguinte. O homem ele não é livre. Por que ele não é livre? Aí o determinismo vai elaborar quais são os motivos que o homem não pode desfrutar daquilo que ele chama de liberdade. Quais são esses motivos? Porque o homem obedece às leis que são postas pela natureza, como os outros animais. Ok? Isso aqui vai chamar na religião, o conceito calvinista de predestinação vai chamar isso de soberania divina. Deus é soberano e por isso Deus controla, Deus determina o que o homem tem que fazer, certo? Então vamos lá. Como os outros animais, as pessoas compram o casaco de couro porque é moda, seguem os outros. As escolhas não dependem delas. A ação do homem depende das leis da natureza e das condições iniciais. É aquilo que seria como Maria vai com as outras. Lembram desse ditado popular? Do chamado Maria vai com as outras? Que seria mais ou menos o seguinte. Olha, se todo mundo comprou uma camisa azul, eu vou lá e tenho também que comprar uma camisa azul porque está na moda. Se todo mundo cortou o cabelo, ficou careca, então eu também vou cortar meu cabelo e ficar careca porque todo mundo fez dessa maneira. Ou seja, segundo a lei do determinismo, as coisas que acontecem na natureza nos impulsiona, nessa natureza social também, nos impulsiona a fazer aquilo que todos os outros fazem. Você pode dizer assim, professor, mas isso não é meio que verdade? Agora, tem uma pequena coisa que você pode usar para, digamos assim, questionar a relação do determinismo. Mesmo que uma pessoa possa realmente ser uma Maria vai com as outras, ou ser uma Maria vai com as outras, porém, mesmo assim, isso não deixou de ser uma escolha. Ela simplesmente não quis escolher aquilo que era o melhor para ela. Ok? Vocês viram que é difícil você fugir da questão do escolher. Eu escolho ser Maria vai com as outras ou escolho fazer aquilo que realmente é o melhor para mim,
aquilo que eu quero, ter a cor que eu quero, o cabelo que eu quero e assim por diante. Escolher a cor que eu quero e etc. Então vamos lá. Então a resposta a essa questão é a letra B. Por quê? Há um dilema em torno do determinismo. Se o determinismo for verdadeiro, então ficamos privados de liberdade e de responsabilidade. Se o determinismo for falso e certos acontecimentos carecem de causa, então ficamos mais uma vez privados de liberdade e de responsabilidade. Ou seja, o ser humano, ele sempre vai ter o poder de escolha e sempre vai ter responsabilizado por aquilo que ele faz, ou ter a responsabilidade sobre as suas escolhas, sobre aquilo que ele faz. Com o desenvolvimento desse pensamento, dessa questão, do determinismo, do livre-arbítrio, etc., surge uma tendência filosófica chamada de existencialismo. E um dos seus maiores defensores foi Jean-Paul Sartre. E Sartre dizia, ele tem frases bem famosas, né, dentro do seu pensamento. Duas delas, uma está aqui para vocês, a outra é uma muito forte, onde Sartre ele diz que o ser humano está condenado a ser livre. Só que o existencialismo, ele vindo ali, né, de Schopenhauer e tantos outros, ele começa a trazer do niilismo, de até mesmo do pensamento de Nietzsche, etc., ele começa a trazer aquela questão mais voltada para que o homem ele tenha o domínio sobre aquilo que pode ser a sua vida, o seu destino, a sua existência. E esse domínio leva o homem, cada dia, como diz a sua primeira frase, o homem está condenado a ser livre, ou seja, o homem não precisa de Deus para poder determinar aquilo que é certo e que é errado, já que no pensamento existencialista, que vem daquele conceito niilista também, a ética judaica cristã ela é meio que quebrada, como nós vamos ver um pouquinho mais à frente. Porém, mesmo os existencialistas, veja o que é que diz Sartre, viver é isto, ficar se equilibrando o tempo todo entre escolhas e consequências, ou seja, a liberdade do homem ela vem através de escolhas que podem determinar aquilo que realmente o ser humano tem que fazer e isso vai lhe trazer consequências positivas ou consequências negativas. Dentro dessa corrente do existencialismo, nós podemos definir duas linhas de pensamentos. Pois é, duas linhas de pensamentos existencialista. Por incrível que pareça, apesar de muitas vezes existencialistas serem acusados de serem pessoas ateias, mas existem também cristãos ou linhas filosóficas cristãs que são consideradas existencialistas. Não, vamos citar aqui duas linhas. Uma linha mais voltada para a questão cristã, que você tem Kierkegaard, você tem Karl Jasper e você tem Gabriel Marcel. Para a linha mais ateísta, você tem Heidegger e você tem Sartre. Não, quais são a visão ou quais são as visões que essas duas linhas têm? A linha mais voltada para o cristianismo diz que a existência não tem origem do nada, porque a existência, esse nada, ele existe, mas há um ser superior que pega esse nada e transforma em algo. Que é aquela questão, como diz lá em Gênesis, capítulo 1, verso 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Ele pega o nada e transforma em algo. Né? Esse criar, como a própria palavra no hebraico diz, que é o criar a partir do nada. Então, não existe a existência não tem origem no nada. A existência tem origem em alguém. Não é alguém que transforma esse nada em algo que é Deus. Algo origina essa existência e esse algo, como diz, é Deus. Então a existência é predeterminada por uma intencionalidade ou até mesmo a funcionalidade. Quem é que produz essa intencionalidade ou essa funcionalidade? Deus. Os ateus falam sobre as pessoas serem responsáveis pelas suas próprias ações
e não um ser superior, ok? E não um ser que tenta o governar. E o homem, a partir daí, ele se torna um projeto em construção, aonde ele será o seu próprio juiz, aonde ele vai determinar para si mesmo o que é certo, o que é errado, ou a chamada uma ética mais relativizada, que a ética do início do pensamento filosófico, a ética aristotélica, ou até mesmo a ética voltada mais com Kant, e assim por tantos outros, era uma ética mais absoluta, onde havia uma determinação do que é certo e o que é errado. Com o niilismo, com o existencialismo, a ética se torna algo mais relativizada. Então, cada pessoa é aquilo que se torna consciente, consoante aquilo que ela faz. Ok? Muito bem. Já que eu falei um pouquinho de ética, vamos ao nosso amigo aqui, Leonardo Boff, quando no livro chamado Ethos Mundial, ou Ética Mundial, e ele pergunta o que é ética, o que é moral? No encaminhamento dessas questões, precisamos voltar ao sentido originário da ética e da moralidade. Todas as morais, por mais diversas, nascem de um transfundo comum, que é a ética. Ética somente existe no singular, pois pertence à natureza humana, presente em cada pessoa, enquanto a moral está sempre no plural, porque são as distintas formas de expressão cultural da ética, diz nosso amigo Leonardo Boff. Acerca desses assuntos, analise os seguintes itens. A ética se constitui como ciência da moral. A ética é teoria, parte do fato da existência da história da moral. A esfera da ética é o campo de investigação da moral, área da filosofia que fundamenta as questões dos valores. A moral é a área da filosofia que vai procurar investigar todos os problemas apresentados pelo agir humano, relacionados com os valores éticos. Um dos grandes problemas da ética diz respeito à polêmica entre o relativismo moral, e a ética objetiva, ou seja, os que defendem que os valores éticos são objetivos e universais, e os que enfatizam que toda moral é relativa e determinada relativa a determinada cultura. E a filosofia moral, mesmo sendo um só princípio, constituída de preceitos concretos que orientam o comportamento humano e lhe dão forma, há de mudar conforme vai mudando o material histórico. E aí, o que é que vocês acham? Dessas prerrogativas, qual é a que está certa? Vamos pensar aqui um pouquinho. O que é ética? A ética tem a ver com conduta, tem a ver com respeito, tem a ver com os valores, com as virtudes, com os princípios morais, com os direitos, etc. Como eu falei para vocês, olha só, vamos raciocinar aqui um pouquinho. Como eu falei para vocês alguns minutos atrás, essa ética ela começa com um processo absoluto. Lembra que eu falei sobre isso? Com Aristóteles, Kant e entre outros. Porém, com o surgimento do niilismo, Schopenhauer, Nietzsche e tantos outros pensadores que defendem, levantam a barreira do niilismo, por exemplo, Nietzsche ele falava ou ele buscava a quebra, do pensamento ou da moral judaica cristã, porque Nietzsche dizia que era inconcebível que houvesse uma ética judaico-cristã que determinasse o que o homem deveria ou não fazer. Nietzsche chega até a defender o ser humano viver a partir dos seus desejos, das suas paixões e assim por diante. Então, essa ética ela começa a ser relativizada, ela começa a deixar de ser uma ética moral, uma ética assim absoluta, uma ética universal. Porém, mesmo com essa mudança do pensamento ético, é necessário que a gente saiba que a ética ela sempre virá com respeito, valores, virtudes, princípios, direitos e regras de conduta que vai determinar aquilo que o ser humano tem que fazer. Por isso, eu faço uma pergunta. Você é ético? Se você for ético, sucesso, meu amigo. Que é aquilo que todos nós do EducaPE desejamos para você. Não só no SSA, mas também na sua vida, tá bom? Beijão, torcemos muito por você nessa sua prova do SSA. Estamos à sua disposição. Um grande abraço, um beijão e até a próxima. Tchau, galera!